Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você está vendo aí uns vídeos que eu faço. Na verdade eu já fazia, não era vídeo, era pegar como eu falei pra vocês aqui antes, já no canal. Eu pego um papel em branco, começo a escrever sobre algo que eu lembro sobre um assunto, e com isso eu vou criando links que possam me ajudar a lembrar desse assunto, sem auxílio de nenhum material. É realmente você forçar o seu cérebro a lembrar de um assunto. Isso é muito eficiente, principalmente para mim. Eu aprendi muitas matérias, eu até hoje não esqueço de conteúdos muito complexos por conta desse tipo de prática que eu faço. Eu faço isso diariamente, todos os dias eu faço isso, seja independente de qual assunto eu esteja fazendo. E isso funciona pra mim com uma espécie de revisão. E aí eu resolvi gravar e postar aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Então não estranhe se eu, tipo assim, do nada começar a falar sobre uma coisa. É porque eu estou fazendo um processo de revisão. Então eu vou postar vídeo aqui de vários tipos de conteúdo sobre geometria, sobre botânica, sobre plantas, sobre biologia, filosofia, sei lá, ética. Então, assuntos que são pro vestibular, que são importantes, eu acho que são relevantes para vocês. Se esse vídeo está agregando alguma coisa para você, agregou alguma coisa no seu conteúdo, por favor, deixe seu like aí, né? E se inscreva no canal. É isso. Bom, eu vou começar sempre por uma reta, né? Inclusive a geometria analítica, né, cara? É como se fosse uma extensão da algo que a gente já estuda lá na parte de funções do primeiro grau, função afim e função do segundo grau. Então é como se fosse um tipo de extensão, sabe? Nesse caso aqui, porque vai envolver pontos e vai envolver distâncias. Então é como se fosse uma extensão. Eu vou começar a fazer uma demonstração sobre o coeficiente angular, que normalmente a gente usa muito aqui e é muito eficiente, principalmente para resolver várias questões. E aí eu vou dar uma brincada aqui nos pontos da reta, que eu vou chamar esse ponto aqui, tá? Aqui eu vou pôr 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3, tá? Só para manter o espaçamento. Vai ser 3, 3. Lembrando, né? X e Y, tá? A galera confunde aí. Eu já vi, né? Na verdade, o pessoal tocar no lugar do X, coloca o Y, então, mas enfim. Eu vou traçar uma linha aqui reta para justamente fazer esse tipo de função, né? Que é o tipo de função afim. Só que o objetivo maior, esse que eu quero fazer, é porque eu quero fazer um triângulo, cara. Justamente isso. Por que você quer fazer um triângulo? Por conta dessa variação aqui, ó. Variação em Y e essa variação aqui, que é variação em X. Tá? E aí, eu quero esse ângulo aqui, ó. Que é o ângulo θ, tá? Vou chamar de tangente do ângulo θ. Legal, cateto oposto. Um cateto adjacente. Se você já viu aí trigonometria, você sabe o que eu tô fazendo. Tô fazendo e estou falando, né? É isso aqui, tá? E aí, esse coeficiente, que é a própria tangente, ele é igual ao meu próprio coeficiente angular. Esse aqui. Bota pra cá. Angular. Tá, coeficiente angular. E aí, aqui tá. Cateto oposto, cateto adjacente. Aqui eu já sei quem é, né? No caso, é a variação de y e de x. E aqui, quando eu for fazer esse cálculo, o que eu vou pegar? Variação de y, né? Nesse caso, a variação de y aqui vai ser o quê? Vai ser 3 e 1. Peguei 0. 3 e 0. Tá, vamos lá. Vou começar um pouco o processo de geometria analítica aqui. E aí, outro ponto que eu quero colocar aqui, que eu já acho interessante, que eu já comecei até a rascunhar aqui, que é o coeficiente angular, que no caso é o A. Eu defini esse coeficiente através da tangente, que eu achei aqui através do ângulo, que é através desse triângulo, tá? E aí, através desse triângulo, eu consegui deduzir pela tangente, nesse caso. Inclusive, a gente estuda isso aqui na parte de trigonometria, então não precisa se preocupar muito com isso, não. Beleza? Aí aqui, eu peguei a variação variação de y, né, no caso, e dividido pela a variação de x, que é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Simplesmente isso. Lá que a gente viu sobre o triângulo, né? A gente viu que a tangente do ângulo θ igual ao cateto oposto, normalmente é b, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é c. Beleza? Nesse caso aqui, eu estou fazendo a variação de x e de y. X aqui vai ser o quê? C3 menos o zero. Como eu peguei daqui, né, desse ponto, da origem, né? Da origem, vai ser zero. Obviamente isso aqui vai ser 1, né? Esse 1 que eu achei é meu próprio coeficiente angular. Inclusive a gente vai usar muito lá na frente. Outra coisa que eu quero definir aqui são duas retas, que é a reta geral e a reta reduzida. A função da reta reduzida da equação. Que é o quê? A primeira, tá amarelo aqui. A primeira é essa aqui, ó. A x mais b, y mais c. Que a gente chama de equação geral da reta. Ou a gente pode pegar também a equação reduzida da reta. Que é essa aqui. Que é, inclusive, a que a gente mais usa, né? Utiliza ela, tá? Então, essa aqui que nós temos. Temos função de x, função de y e o termo independente que é c, tá bom? Outra coisa que eu quero
falar aqui justamente é que tem outra forma, quando ele te dá 2 pontos, né? Vamos supor que a questão já te dá 2 pontos e quer. Vamos botar aqui, ponto 3 e 2. Lembrando que aqui é x e y, tá? Ponto 3 e 2. Normalmente ele quer a função, quando é uma questão assim, mais clássica, ela te pede a equação da reta que passa por esses pontos. Você pode, quando tem só 2 pontos, não tem como fazer por essa reta aqui, né? Que no caso é o quê? AX, que no caso é 3, mais B, que no caso é 2, igual a 0. Não tem como. Inclusive já ia cometendo um erro aqui, ó. Nesse caso, não tem como a gente fazer por essa equação aqui. Então vai ter que fazer por essa equação aqui. Essa equação é a própria função afim, né? Função afim. A própria função afim. Ou equação do primeiro grau. Enfim, essa equação aqui. Por quê? Porque às vezes ele te dá esse ponto aí. Não tem como você trabalhar em cima dele, né? Nesse caso vai ser 2 igual a 3, tá? Mas, B. Que é 2, tá? E é 2. Normalmente não tem como você trabalhar com esses pontos. E às vezes, né? Dependendo da questão, inclusive eu peguei uma questão antes de falar sobre isso. Por exemplo, às vezes te dá 2 pontos, te dá um ponto P e um ponto Q. E aí, através desse ponto, né? Normalmente é assim que ele te dá. Dá um ponto aqui, outro aqui, ou pode ser. Enfim, ele só te dá 2 pontos. Tu sabe que esses pontos vão se interligar através de uma equação, mas também através de uma reta, né? Que é esse caso aqui que tá acontecendo. E aí, de novo, né, tu pode usar o que eu tô falando agora. E aí a gente vai te dar 2 pontos aqui. Vai te dar esse ponto, dar esse ponto. E aí te pergunta a, a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Ou seja, que são pontos côncavos dessa reta. Aí fica fácil, né? É só você jogar na fórmula. Você pode fazer pro sistema. Primeiro, eu montei um sistema aqui, né? Você pode, do jeito que eu fiz aqui, você pode montar para outro ponto e formar uma equação da reta através desse sistema. Mas às vezes, ele não te dá, ele te dá um ponto, que é esse caso aqui, ó. Ele te dá só um ponto, tá? Nesse caso, quando eu faço, né, aí a gente já usa o que? Determinante. Galera que já viu determinante sabe o que eu tô falando. A gente coloca esse determinante a zero. Normalmente eu faço isso. E bota x e y aqui. E aqui a gente coloca os 2 pontos que ele deu. 2 e y. E aqui a gente finaliza com x e y. Você pode desenvolver essa reta aí. Vai dar 2x. 2x mais 3y. Aqui você troca, né? O inverso aqui você troca. Troca o sinal. Aqui é positivo, você só troca. Para 2x. E aqui vai dar 3y. Nesse caso vai dar zero, obviamente, né? Que é cancelar aqui, cancelar aqui, cancelar aqui, cancelar aqui. Mas, aqui foi coincidência, tá, pessoal? Dar zero foi coincidência. Mas normalmente eu faço isso, tá? Se tiver 2 pontos também, vocês podem colocar. Normalmente é com 2 pontos que a galera coloca, né? Vamos supor que aqui seja 4 e 3. X e Y. E aí você desenvolve, você vai achar outra equação da reta, tá? Por esse ponto que eu tô falando, né? Por essa equação que eu tô falando aqui. Às vezes ele já te dá, por exemplo, aqui que eu mostrei pra vocês, né? Ele me deu 2 pontos. Você pode jogar lá para você achar também o A, que é o coeficiente angular, que no caso é a própria tangente, tangente de alfa, né? Então você pode achar através de y, fazer o y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1. Você vai achar o A aqui do mesmo jeito, que é o coeficiente angular da reta, tá? Tem essa reta aqui também, né? Mas, cara, assim, eu vou ser bem sincero. Eu, particularmente, se eu usasse essa equação aqui 2 vezes na minha vida, foi muito. Porque normalmente é muito trabalhosa mexer com essa equação. Ó, primeiro, vamos supor que tu tem um. Se já te der um gráfico que te der mais de um ponto, aí fica tranquilo você mexer. E mesmo assim ainda fica trabalhoso, porque você vai ter que descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Tá? Se lá na equação do segundo grau já é trabalhosa, imagina aqui. É muito trabalhoso. Então, normalmente, quando a questão quer facilitar a nossa vida, ela te dá 2 pontos e pergunta a equação da reta e fica fácil. E tem outro ponto, né, que eu quero colocar aqui, que é um macete, né? Que é ioiô. Isso aqui é clássico, né? Ioiô. E Xoxô. Olha, rapaz, que coisa. Cara, é sempre assim. Eu sempre decoro desse jeito. Eu sempre decorei assim, né? Decorei não, aprendi assim, na verdade. O primeiro ponto que ele te dá é sempre o primeiro ponto que tu vai colocar em y0 e x0. É como se fosse o primeiro ponto, o ponto de início. Então, lá, vamos supor, pegar esse exemplo aqui que eu já usei. 3 e 2, né? Aí nesse caso vai colocar o que? Vai colocar o 3, o 2, colocar o m. O m aqui é o nosso coeficiente angular, tá? Que pode ser o a, que pode ser a tangente. Tangente de alfa, tá? É a mesma coisa, não vai mudar nada. Então eu tenho esse caso aqui, o x, e aqui vai ser 3. Esse caso aí, você vai trabalhar, vai mexer e vai achar essa equação. E outra, que eu acho muito massa, que normalmente eles te dão, tipo assim, ele te dá uma equação, circunferência, vamos supor aqui, 4x mais 4x mais 2. Pronto, te dá uma equação, você vai trabalhar nessa equação, observa que aqui eu já tenho um coeficiente angular, tá vendo? Que é esse ponto aqui, ó. Vou chamar de reta y, reta
Vai de reta R. Aí ele já te deu o coeficiente, que é o próprio 4 aqui. Aí ele fala assim, ó, essa reta aqui, que é essa reta que tu tá procurando, essa reta ela é perpendicular. Quando é perpendicular, o que é que tu faz? Tu pode usar aquela formulazinha lá, tal, MR, que é vezes o MS, que é igual a menos 1. Pode usar, tranquilo. Se for perpendicular, quer dizer, Arthur, perpendicular? Quer dizer que o MR é igual ao MS. Quer dizer que, se aqui, por exemplo, vamos supor que essa reta R aqui, isso aqui é a reta R, tá? Essa reta R, e aqui é a reta S. Ele fala assim, a reta R, ela é paralela à reta S. Aí o coeficiente angular de uma vai ser igual ao coeficiente angular da outra. Se a reta não for, se for perpendicular, cara, é só usar essa fórmula aqui, tá? Eu normalmente não uso, tá? Mas tem gente que usa. Por que Arthur, que você não usa? Porque é muito simples, ó. É você pensar, pô, aqui não é 4, eu quero o oposto de 4, menos 4. Arthur, eu quero o inverso. Você vem aqui, mantém o sinal, tá? Menos 4. Pronto. Se tu jogar aqui na fala, tu vai achar o mesmo valor que eu achei. É simples assim, pô. Então, o cara que já tá safo assim, que já domina, já tá bem caminhado, ele já resolve isso aqui e já parte pro abraço, já vai pra outra questão.